O Brasil bateu recorde na produção de energia renovável no último ano. A principal fonte usada foi a hidrelétrica. Segundo um estudo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, 93% de toda a eletricidade produzida no país veio de fontes renováveis. Ao todo, foram mais de 70 mil megawatts médios de energia partindo de usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa. Entre as fontes, a mais usada é a hidrelétrica, que representa 58% da capacidade da matriz energética do país. Elas geraram quase 50 mil megawatts, um crescimento de 1,2% na comparação com o ano anterior. Já os parques eólicos e as fazendas solares espalhadas pelo Brasil produziram mais de 13 mil megawatts médios, uma alta de 23,8% com relação a 2022. Alguns dos melhores ventos do mundo e uma insolação ímpar que nos colocam em destaque no cenário internacional. Para terem ideia, a capacidade instalada dessas fontes já supera hoje a potência equivalente a 3 usinas de Itaipu, que hoje geram aproximadamente 14 gigawatts médios. A CCEE ainda apontou para um aumento de mais de 60% na geração distribuída, que é quando os consumidores produzem a própria energia, principalmente com placas solares nos telhados das casas. E, no geral, o consumo de energia no Brasil cresceu quase 4%, a maior variação nos últimos anos. Esse crescimento foi justificado pelas ondas de calor que atingiram o país em 2023. E quem vai nos explicar como a energia renovável ajuda na preservação do meio ambiente é Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Olá, Carlos, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, foi um prazer estar aqui com vocês. E para falar de uma boa notícia, né, o que é muito bom. Exatamente, eu queria te perguntar se o Brasil está investindo como se deve em energia renovável. A gente pode ser considerado hoje um exemplo para outros países em desenvolvimento que estão buscando ali evoluir nesse quesito de sustentabilidade? Olha, o Brasil, o investimento global em energias renováveis no último ano foi de aproximadamente 17% de crescimento. Então, o Brasil está caminhando dentro de mais ou menos da média global. O que nós temos que ver é a possibilidade de que, ao mesmo tempo que você tenha um crescimento das energias renováveis, você tenha uma diminuição das emissões de gases de efeito estufa, dos combustíveis fósseis, não é? Então, esse balanço é a conta verdadeira, porque quando se tem um crescimento de demanda de energia, tanto cresce a energia renovável, que é o caso da notícia que nós temos agora, como também cresce a extração de petróleo e o aumento de uso de petróleo, não é? Então, o que nós devemos, na verdade, chegar no final das contas é o crescimento da energia renovável e a diminuição dos combustíveis fósseis. Aí sim, nós temos uma conta verdadeira no sentido de descarbonizar o planeta. Carlos, que caminho que a gente deve seguir? Porque, obviamente, esse caminho da energia renovável é o mais positivo. A gente olhando os dados, a gente vê que as hidrelétricas ainda são as que têm o maior potencial, que produzem o maior. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma construção de uma hidrelétrica também tem um impacto ambiental, tamanha magnitude. E a gente vê outros tipos de energia, solar e a eólica, crescendo. Essas duas são o que a gente, aqui no Brasil, deve investir mais. Ainda há espaço para hidrelétricas, apesar dessa questão logística. Qual o caminho dessas 3 postas a gente deve investir mais como nação? Olha, o que é ideal para você ter uma capacidade de energia limpa é você ter elementos diversificados. Por exemplo, esse ano você tem um aumento do potencial hidroelétrico porque choveu mais. Então, você tem mais reservação de água, que pode aumentar aí a produção de energia. Você teve um ano de maior insolação, então a energia solar ela acaba sendo também beneficiada. Então, essas questões, como elas dependem de questões principalmente climáticas, é importante que você tenha uma matriz renovável diversificada. Agora, todos os empreendimentos, como você disse, eles geram impactos. Então, o importante é que se tenha
um licenciamento ambiental com capacidade real de dimensionar os impactos ambientais, tanto para eólica, como para solar, né, como para hidrelétrica. Então, o que nós temos que pensar é no aprimoramento da nossa percepção sobre os impactos ambientais para que a gente possa avançar na matriz energética gerando o mínimo impacto possível. Por exemplo, você tem hidrelétricas que geram bastante impacto ambiental porque destroem florestas, destroem áreas agriculturáveis, olha, você tem outros impactos. Você tem, por exemplo, o etanol, que é considerado uma energia renovável, mas, por outro lado, a plantação de cana-de-açúcar, ela impacta severamente os ecossistemas, inclusive interrompendo corredores de biodiversidade, etc. Então, tudo depende de uma boa avaliação de impacto ambiental. Bom, na questão, então, de energia renovável, nós estamos aí com meio caminho andado, mas falando da questão do meio ambiente, o que me parece que o Brasil tem que voltar mais as atenções seria para o fato, realmente, então, do desmatamento, já que a gente está no caminho certo ali, a questão do desmatamento ainda é algo que preocupa, que a gente libera ainda muito CO2 na atmosfera? Eu acho que nós temos dois grandes problemas no Brasil com relação às emissões, né? A alteração do solo, e aí tem a questão do desmatamento e a agricultura. Mas são os dois elementos que você tem que equacionar para um modelo mais sustentável, de fato sustentável. E o outro grande problema é que o Brasil está crescendo rapidamente na matriz do petróleo e gás, né? Essa matriz é nociva, ela é a matriz que é combatida internacionalmente com relação ao aquecimento global. Se bem que isso, para a contribuição brasileira, é um elemento menor, a energia dá 17% do conjunto, a alteração do solo dá 50%, quer dizer, 50%, nós temos muito mais preocupação com a questão do desmatamento e da agricultura, né? Inclusive do rebanho bovino. Então, o que é importante é a gente diminuir os impactos nesses setores que desequilibram a balança de emissões do Brasil, de gases de efeito estufa, e, por outro lado, ao mesmo tempo que nós avançamos em renováveis, nós temos que diminuir a dependência do petróleo, né? Essa é a grande questão. Mas, infelizmente, a política brasileira hoje está muito calcada na perspectiva de ter a Petrobras e o setor de petróleo brasileiro crescendo assustadoramente. Você tem aí o Brasil como o 8º produtor de petróleo no mundo hoje, e a perspectiva é que chegue a 4º lugar, não é? Não esquecendo que o Brasil é o 6º maior emissor de gases de efeito estufa. Então, toda essa conta, ela passa por sustentabilidade, né? Sustentabilidade na perspectiva da matriz energética limpa, construída com estudos de impacto ambiental, e, por outro lado, nós nos livrarmos das emissões de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, irmos nos afastando da matriz do petróleo. Aí sim, você tem uma situação bastante positiva para um cenário futuro, para o Brasil se posicionar, inclusive, no centro da questão ambiental global, com uma liderança que sempre foi. Carlos, pegando esse gancho, algumas críticas justamente do petróleo, em específico a Petrobras nos últimos tempos, é que justamente a empresa tem investido mais em óleo e gás ao invés de fazer investimentos em energias renováveis, em estudos para uma atualização muito em contrapartida a outras grandes petroleiras que fazem investimentos mais pesados em energias renováveis. De fato, a gente parou no tempo, se a gente olhar para essa grande estatal que está indo em desencontro ao que o mundo moderno está fazendo? Eu não tenho dúvida que hoje o setor de petróleo do Brasil, ele caminha na contramão da tendência internacional, porque nós estamos ainda tentando ser um grande produtor de petróleo, o que é uma matriz do século passado. Isso já passou, não é mais possível que você persiga uma matriz que vai ser abandonada no futuro em função das consequências que provoca. Há uma questão também que é a desculpa para que isso aconteça, dizendo que talvez seja possível você armazenar carbono, retirar carbono da atmosfera
o que é, do ponto de vista de tecnologia, uma falácia, porque ainda não se tem nenhuma perspectiva científica de tecnologia que permita isso. Então, o caminho é a gente se afastar realmente do petróleo. O que eu percebo é que o Brasil ainda tem, do ponto de vista de uma busca econômica, né, de rendimentos para o PIB nacional, ainda essa velha matriz, que é a matriz do petróleo, da qual o Brasil está tendo dificuldade para se livrar. E, de fato, como você coloca, essas grandes estatais, como a Petrobras e outras, elas devem se voltar para matrizes energéticas limpas, não é? Aí sim, elas vão estar cumprindo esse papel de transformação do próprio setor de energia num setor mais progressista e mais adequado ao processo civilizatório, não é? Enfrentando aí, passando pelo grande desafio das mudanças climáticas. Então, eu diria que há necessidade de uma contextualização, não é, desse perfil da Petrobras para que ela realmente esteja em consonância com os elementos civilizatórios que hoje o planeta exige. Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite.